Paz e graça, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Diácono Cícero, estou aqui para falar com vocês, dar uma saudação, uma palavra importante e bem eficaz no coração de vocês. Estamos aqui no canal no YouTube Filhos da Promessa 2025. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajuda a compartilhar. O canal vem crescendo todos os dias porque o Senhor está sendo glorificado e tem pessoas contando testemunhos, falando sobre o canal que está passando. E o canal tem ajudado também pessoas a entender um pouco da palavra e tudo. Estou aqui com o propósito de Deus para entregar a vocês essa passagem bastante abençoada. Creio que você vai tirar essa dúvida que está no coração, que fica no livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 em diante. É rápido, mas Deus te escolheu para ouvir essa palavra. Eu peço a você que compartilhe com seus amigos. Também nós temos um canal no Instagram. Se for possível, se tocar no seu coração, vai lá, visita o nosso perfil, se inscreve também, nos segue, TikTok, aonde a gente estiver, por favor, dá essa força pra gente, dá essa moral, que grande escolha o Senhor tem para sua vida, amém? Você que achou aí, Marcos, capítulo número 4, verso 35 em diante. E naquele dia, já sendo tarde, disse Jesus: passamos a outra margem. E ele, deixando a multidão, levaram consigo, assim também como estava no barco. E havia com eles outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal e vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de águas. E eles estando na popa, e Jesus estando na popa, dormindo sobre uma almofada, despertando, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: porque sois tão tímidos, ainda que tendes fé. Meus irmãos, uma passagem bastante maravilhosa no meu coração e no meu coração, que foi entregue na nossa vida, que eu vou separar aqui dois pontos para mim e para você, que eu achei muito importante. O primeiro ponto é que o mandato de atravessar o mar foi de Jesus. Claro, isso é bem claro o que está escrito na Bíblia. Jesus pediu aos discípulos que atravessassem o mar. Jesus estava pregando ali, estava fazendo maravilhas com a multidão em um ambiente. Aí Jesus mandou eles atravessar o mar. Sabemos nós que, depois que Jesus deu a ordem, os discípulos acautelou e obedeceu a ordem de Jesus. Eles pegaram o barco, foram atravessar. Sabe aqueles momentos em que a gente prepara tudo, a gente coloca no coração, hoje vai dar certo. A gente coloca um trabalho e nesse trabalho a gente diz, hoje vai dar certo. Aquele momento que você ora a Deus, aí você sente que Deus confirma e no mesmo momento você diz, hoje vai ser o dia. É nesses momentos que a gente pensa, se Jesus mandou eu fazer, se Jesus colocou na minha cabeça, na minha mente, que é para mim fazer, eu vou fazer. Sabe a segunda parte que eu quero falar para vocês? É a parte mais intrigante dessa passagem. Qual é a parte intrigante? Que você fez tudo certo, conforme a vontade de Jesus. Só que tem um problema. O problema é que quando você obedeceu à voz de Jesus, veio a tempestade. Veio o vento. Aí você pergunta, mas Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou. Eu orei conforme o Senhor mandou. Eu abri conforme o Senhor me disse. Eu fiz tudo que o Senhor mandou. E agora vem o vento da tempestade. Significa o vento da tempestade que vai vir morte, vai vir acidente, vai vir coisa terrível. Porque quando você está no meio do mar, não tem oportunidade de voltar, porque você não vê ilha, não vê terra, vê só o mar. E o vento subindo, a tempestade chegando, vento contrário. Aí você diz, agora está no ponto de morrer.
Uma coisa intrigante que eu acho nessa passagem é que é o segundo ponto. Tem coisas que a gente faz obedecendo a voz de Deus. Só que às vezes a situação é Deus que manda. Porque os discípulos obedeceram à voz de Jesus. Mas os discípulos não tiveram culpa da tempestade e do vento. E quem foi que enviou o vento e a tempestade? Foi o próprio Deus. Para mostrar para quê? Para mostrar que nem sempre o erro está em você. Nem sempre o erro está nas suas orações. Nem sempre o erro está no seu projeto. Mas como assim? Você está falando algo herético, algo heresia, algo que não está sendo na Bíblia? Não, está tudo na Bíblia. Porque discípulo nenhum, homem nenhum, tem poder entre o vento e a tempestade. Então, se foi Deus quem mandou o vento e a tempestade, foi para mostrar para os discípulos que Jesus está no barco. E Jesus está no barco, Jesus está dizendo, mesmo dormindo, o vento está forte, a tempestade chegou, o mar está balançando, mas eu estou com vocês. Mesmo na dificuldade, mesmo quem mandou a tempestade foi o próprio Deus. E tem situações que você passa por isso e você diz, eu estou obedecendo a voz do Senhor, mas está vindo tempestade e vento. Aí no momento que você pensa que não vai dar certo, você clama a Jesus. E Jesus está dormindo do seu lado. Jesus acorda, como está escrito na Bíblia, não conversa com os discípulos, automaticamente manda o vento e a tempestade se acalmar e diz, olha para os discípulos, homens de pouca fé. Vocês não têm fé. Jesus está dizendo na passagem que quem mandou atravessar foi ele. E quem mandou o vento foi o próprio Deus. E ele está com o discípulo no barco. E está no controle da situação. Você está no momento certo, no ambiente certo. Mas o vento está te atacando. E Jesus está no barco dizendo, acalma o coração. Porque eu estou com você. Então, meus irmãos, tem coisas na nossa vida que acontecem não para a morte, não para desespero. Mas tem pessoas que pregam essa passagem dizendo assim, não, mas Jesus estava no barco, os discípulos tiveram medo. Quem que não vai ter medo, irmão? Qual situação da nossa vida complicada que você não teme? Mesmo cristão que é fervoroso, às vezes, na presença de Deus, na palavra, tem horas, biblicamente, que você tem que voltar para trás. Tem horas que você tem que se esconder por conta do medo. E é nesse momento que Jesus está dizendo, mas tem calma. Porque eu estou no controle da situação. Então você que está assistindo esse vídeo, talvez possa estar passando por esse momento difícil. Agora eu não sei qual a dificuldade. Mas uma coisa eu sei. Jesus está no controle de tudo. Como ele falou para o vento e para o mar quieto e acalma, ele está dizendo também para o teu problema. Fica tranquilo. Porque tem situações que é o próprio Deus que manda. Para mostrar para você que ele está no controle de tudo. E para mostrar que você também tenha um pouco de fé e acalma o coração. Irmãos, uma passagem bastante rápida que Deus tocou no meu coração, que eu tenho certeza que tem pessoas que vão ouvir agora e perguntar para Deus, por que eu estou passando por isso? Mas é Deus que está testando você para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Amém? Fica na paz do Senhor. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.